Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 23, dos versículos 13 ao 25. E aqui, Pilatos convoca os sacerdotes, líderes judeus, para dizer a esses homens que nenhuma das acusações que foram feitas contra Jesus procedem. Ou seja, Pilatos percebe que aquilo era uma conspiração para, a pretexto de descumprir a lei judaica, aqueles homens entregarem um desafeto à morte. Era isso o que estava acontecendo, e Pilatos, uma liderança da época, então um homem que estava acostumado a lidar com esse tipo de situação, com acusações, com prisões, com condenações, conseguiu descobrir ali, conseguiu perceber toda aquela farsa que estava sendo montada para incriminar Jesus. E ele diz, inclusive, que Herodes também não confirmou nada, porque enviou Jesus de volta para ele sem ter feito uma acusação sequer. Então, Pilatos decide que ia advertir Jesus para tomar cuidado, e deixá-lo ir. Mas uma multidão já ali incitada por esses homens, por esses líderes judeus, sacerdotes, fariseus, enfim, mestres da lei, escribas, a multidão já inflamada por esses homens passou então a gritar para que, dentro da tradição daquela época, já ali colocada pelo Império Romano, Jesus fosse condenado no lugar de Barrabás. Era um costume naquela época se libertar um preso e condenar outro. E Barrabás, como nós falamos alguns dias atrás aqui no Evangelho do dia, ele foi preso porque, enfim, tinha liderado uma rebelião e também assassinado uma pessoa dentro desse contexto, dessa rebelião que ele começou. E aqui no versículo 20 é interessante que na Bíblia a Mensagem diz que Pilatos ainda queria soltar Jesus e o defendeu. Mesmo assim, a multidão gritava: crucifica-o. Ele interveio uma terceira vez, diz aqui o versículo 22, perguntando: mas por qual crime? Ele nada fez que mereça a morte, ou dar-lhe uma advertência e deixá-lo ir. E aí o versículo 23 traz aqui de uma forma bem fria a seguinte expressão: mas a turba furiosa exigia que ele fosse crucificado. Finalmente eles o venceram Pilatos. Pilatos desistiu e cedeu. Libertou o homem que estava preso, Barrabás, por rebelião e assassinato, e entregou Jesus ao povo para que fizessem o que bem entendessem. E aqui, então, é um relato frio de pessoas que sabiam que estavam condenando um inocente. E nós temos um homem que era um pagão, era um ímpio, Pilatos, um ímpio no sentido da impiedade mesmo. As lideranças romanas, em muitos momentos, eles eram impiedosos com as pessoas. Então não é assim o ímpio no sentido que o cristão utiliza. Eu acho até uma expressão errada, na verdade. Eu não trato quem não é cristão por ímpio, porque ser ímpio é muito forte. Uma pessoa que é ímpia, é impiedosa, Mas aqui Pilatos ele era um pagão, ele tinha os seus deuses, ele tinha os seus costumes, ele não tinha motivo nenhum para ter qualquer tipo de afeição por Jesus. E de fato não tinha, mas ele enxergou em Jesus uma pessoa honesta, uma pessoa que não era culpada, não merecia morrer. Apesar de toda a sua impiedade, de todo o seu paganismo, de toda a sua cegueira espiritual, Pilatos ali tem mais consciência do que esses homens que estão com a lei, os profetas nas mãos, que ditam as regras, colocam seus julgos sobre as pessoas, orientam as pessoas, orientavam aqui na época as pessoas a respeito de como viver a sua religiosidade, E então esses homens cegos entregam um inocente para ser morto. E um pagão, um ímpio, uma pessoa que não precisava ter e de fato não tinha qualquer tipo de afeição ou de reconhecimento em Jesus de quem ele era, enxerga a sua inocência e age para soltá-lo. Isso é muito interessante porque se nós trouxermos para o nosso contexto, muitos cristãos hoje em dia ainda cometem esse erro, ainda, digamos, crucificam Jesus novamente, uma outra vez. Toda vez que nós faltamos com a fé, nós faltamos com a confiança em Jesus,
Todas as vezes em que nós, somos vencidos pelo cansaço, pelo esmorecimento, somos vencidos pelo comodismo, somos vencidos por uma religiosidade seca, oca, que quer viver um cristianismo individualizado, que não quer viver em igreja, que não quer praticar a sua fé, um cristianismo preguiçoso que não ora, que não tem a vida devocional, que não entrega de fato o seu caminho a Jesus. Todas as vezes que um cristão age dessa forma, esse cristão está sendo como esse povo, como essa turba furiosa. Ele está novamente crucificando Jesus, porque tudo aquilo que foi feito por ele, para entregar uma liberdade de vida. Veja, esses homens aqui, esses líderes, eles traziam amarras, algemas para as pessoas. Jesus não, Jesus vem trazer liberdade. O fardo de Jesus é leve, né? A fé em Cristo é o que basta. Claro que essa fé gera, então, aí sim, um aprofundamento dos ensinamentos de Jesus. Mas toda vez que um cristão ele é vencido por essas coisas que eu falei, ele se deixa levar por isso, ele se esquece da soberania de Cristo sobre a sua vida, ele está como que desvalorizando o sacrifício. Ele está como que crucificando Jesus novamente. E muitas vezes, pela misericórdia, Deus coloca nas nossas vidas, nos nossos caminhos, Pilatos, pessoas como Pilatos, que não têm a mínima noção da espiritualidade cristã, da vida cristã, mas ainda assim estão ali para nos lembrar a importância daquilo que nós conhecemos, com a graça de Deus, com a sua misericórdia, o caminho de vida e não o caminho de morte. Então, eu enxergo que essa passagem ela vem para que nós possamos cavocar dentro de nós a nossa devoção, o nosso comprometimento, a nossa vontade de fazer algo por Cristo, uma vez que Ele fez tudo já por nós, para que nós não sejamos como a turba furiosa que exigiu que Jesus fosse crucificado, para que nós não o crucifiquemos novamente, mas antes nós possamos reconhecer tudo que foi feito por nós, como os cristãos. Então, que essa reflexão aqui ela sirva para que nós, todos os dias, não permitamos soltar o Barrabás que há dentro de nós, né? Sermos vencidos pelo cansaço, pelo orgulho, não perdoarmos as pessoas, não lembrarmos de orar pelos nossos irmãos, nos entregarmos ao comodismo de uma vida cristã que apenas consome algo num culto, apenas esperando que algo lhe seja entregue, e não que seja uma vida de trabalho, de serviço a Ele, a Deus, a Cristo. Enfim, muitas aplicações nós podemos colocar para uma vida cristã, uma espiritualidade saudável e que caminha no caminho de Cristo, né? Mas que isso tudo fique no nosso coração e que nós possamos então não soltar Barrabás e não crucificar novamente a Cristo. Deus abençoe você. Até amanhã.